E aí pessoal, eu sou o Misael Eu sou a Maria. e nós estamos aqui para falar mais uma vez sobre os filmes do Oscar, dessa vez de duas animações Duas animações que estão concorrendo à animação. melhor animação nesse ano. A primeira que a gente vai falar é Breadwinner, The Breadwinner. uma animação que tá correndo pelos lados e eu me impressionei com a semelhança dela com Persepolis. A história, principalmente, é uma história muito reminiscente à de Persépolis. Só que em lugares diferentes e épocas diferentes, né? Mas basicamente é a mesma coisa. É sobre uma terra que vivia na liberdade, todo mundo era livre, até um governo totalitarista tomar conta e impor uma religião extremista que oprimia as mulheres de todas as maneiras, e as mulheres tinham que achar um jeito de escapar para poderem ser livres. E como a gente sabe que esse é um filme que nem todo mundo vai ter assistido, é bom contar um pouquinho, né, do que acontece, que é justamente de uma garota que, quando o pai dela é preso pelo regime talibã no Afeganistão, eles estão em Cabul na história, por conta de justamente que ele acaba arranjando briga com o Talibã porque ele dá uma certa liberdade para as filhas dela e porque ele é um professor, então isso é uma coisa que eles não gostam, né? A família não tem o que fazer porque ninguém ajuda eles, ninguém atende eles, ninguém vende pra eles, então a filha acaba se disfarçando de menino pra tentar salvar a família dela. E eu acho que a grande diferença que tem entre esse filme e Persépolis é que Persépolis tem um tom um pouco mais otimista a respeito de tudo, porque ela, no fim, ela consegue fugir e criar uma vida pra ela nos Estados Unidos, não na França, longe lá do Irã, né? Persépolis é no Irã. E aqui a coisa é muito mais sombria e tristonha. Tanto que no fim, a mãe dela consegue impedir que aquele homem leve ela e a filha mais velha e o filho mais novo embora. E a filha do meio, essa que se veste de menino, consegue reencontrar com o pai. Mas se eles todos vão conseguir se reencontrar, fica no ar, assim. Eu acho interessante a forma como eles começam a contar a história, que eles já vão contando sobre que a terra deles é uma terra de eternos conflitos e que já se tornou praticamente um hábito para eles. E que o pai dela conheceu o que era paz durante alguns anos e isso logo foi completamente trucidado por essa invasão do Talibã, no caso. E como as coisas fora da nossa realidade são completamente chocantes, eu acho, assim. A forma como as mulheres não são tratadas como gente, são tratadas como coisas, pertences dos maridos, e de que forma também os radicais reagiam a isso, de que forma eles impõem isso na sociedade deles, e acredito que o Estado Islâmico não deve ser muito diferente disso também. Eu acho que talvez é inclusive bem pior do que isso. E a coragem que essas mulheres têm para sobreviver e ao mesmo tempo não culpar a religião. Aí tu vê que elas mesmas ainda respeitam a religião, passam por tudo aquilo. Claro, é porque aquilo não é religião, né? Aquilo é a versão da religião das pessoas no poder que acham que sabem mais do que os outros. É extremismo e nenhum extremismo é saudável, e eles deixam bem claro ali que mostra elas orando no começo do dia, que tipo, a religião não é o extremismo. Não é o problema também. E não é o problema, exatamente. O problema são as pessoas que acham que elas têm o direito de comandar a vida dos outros porque a crença delas é maior que a dos outros. E digamos assim, que eles vão calcar o lugar deles no céu e colocar os outros no lugar, matar os infiéis, como eles mesmos gostam de chamar. Sim. E daí tem um momento bem crítico da história do Afeganistão, porque é logo antes do começo da guerra entre o Afeganistão e os Estados Unidos. Então é um momento bem, bem tenso e é muito real, sabe? Tudo eu acho real. que o principal motivo pelo qual eu acho que The Breadwinner não tem chance de levar esse Oscar é porque parece que a academia não quer olhar para as coisas que são reais. Não. Pelo menos na animação não. A animação é um espaço reservado pra falar de coisas boas. Por isso também que eu acho que O Menino e o Mundo não levou um Oscar. Por isso que eu acho que ninguém nunca olhou muito pra Persépolis quando concorreu. Valsa de Bashir. Valsa para Bashir, que concorreu também. E também não foi, sabe? The Breadwinner
é um filme extremamente duro e triste e te Belíssimo. faz chorar de uma maneira extremamente diferente da maneira com que Viva te faz chorar. E a parte, principalmente o final, em que a gente descobre como o irmão mais velho dela morreu. É muito bonita aquela cena ali. Eu acho que essa foi a parte mais tocante e mais chocante da história. E o que a gente não falou também é a questão da fábula correndo paralela à história dela. Que a fábula é a história dela, né? É a história dela como menino, dela superando os obstáculos, dela encontrando o pai dela, sabe? Dela ajudando a família dela num momento em que a terra deles foi invadida, foi tirar todo o ganha-pão deles e de todo mundo que tá em volta deles e toda a alegria da vila onde ela morava. Eu gostei muito que as técnicas de animação também são muito boas, porque é raro a gente ver uma animação 2D, e eles conseguem mesclar muito bem alguns elementos 3D com ela, as paisagens são muito bem desenhadas, os cenários, tudo aquilo é muito... Tu vê assim que é uma cidade em decadência, a única parte viva é o mercado, e no mercado só tem homens, e é muito interessante como em alguns momentos tu consegue ver um colorido em alguns pontos, quando ela e a amiga dela estão conversando e estão participando das coisas, elas começam a ver um pouco de felicidade, começam a ter um pouco de felicidade, mas elas só conseguem experimentar isso quando elas são meninos, não quando elas são meninas. Quando elas são meninas, elas não têm direito a ser felizes, elas não têm direito a falar, não têm direito a sair na rua, não têm direito a mostrar o rosto delas. E quando passa então para essa questão da fábula, eu acho que a arte ali desponta de uma maneira absurdamente linda, com stop motion, com texturas diferentes, tecidos, cores, então tipo é tudo muito, se salta muito, tudo fica muito mais gostoso, mais bonito de assistir. É um filme muito, tecnicamente quase impecável, eu acho, assim, nesse ponto, e dá pra ver o esforço deles também, né? É muito boa a trilha sonora também, é um filme muito completo e é uma daquelas joinhas, assim, que é difícil a gente achar, e muito, muito menos chance a gente tem de ver se esse filme não for indicado ao Oscar, é praticamente impossível, assim. Me lembrou um outro filme que a gente viu um tempo atrás, mas não vou lembrar o nome dele agora, que também era uma animação 2D que concorreu ao Oscar. Eu fiquei muito curioso de ver, porque ele tinha só no Netflix americano, uma animação canadense, meio com arte meio celta, mas eu não lembro o nome do filme. Era alguma coisa de Kells, não era? O Segredo de Kells. O Segredo de Kells, era esse aí. Muito bom também, também me lembrou o Segredo de Kells. Muito fabulosa, muito fabulesca, vamos dizer assim, muito bem construída. E eu acho que ele consegue fazer o balanço entre uma animação bonita, bem feita, com uma história pesada, uma narrativa muito bem desenvolvida, inclusive. Uma história muito bem contada e baseada em um livro, né? Baseada em um livro também, que é de uma mulher, dirigido por uma mulher, escrito por uma mulher. Então é legal ver que essa história, dá pra ver que tem um pouco de realidade. Tu consegue ver a diferença de um filme quando ele é escrito por alguém que vivenciou aquela situação. E como Persépolis a gente conseguiu ver bem, esse aqui não, esse aqui ele é muito mais pesado, mas assim a gente consegue ver bem a pessoa ali por trás dessa história. Mas é um bom filme, é uma ótima produção, que nos faz pensar muito. Eu acho que uma das coisas que eu falei pra Maria foi daquelas mulheres que estão no Oriente, não vou lembrar o país, mas que estão no Oriente Médio agora fazendo esses mesmos protestos de não usar a burca. E daquilo que elas estão assim, tipo, elas encheram o saco mesmo, e elas estão tomando isso, levando pras ruas e tirando as burcas e sendo presas por isso, mas elas estão fazendo alguma coisa acontecer, e é alguma coisa que a gente vê no final do filme acontecendo, sabe? A mãe dela encheu o saco e o cara quer levar elas e ela não. Tu vai me matar, tu vai me esfaquear, eu vou gritar te amaldiçoando, mas eu não, tu só vai me tirar daqui morta. E eu achei que aquela cena foi bem forte, foi bem impactante, assim. Filmão. Procurem, assistam. É bom sair um pouquinho dessa questão de filmes da Pixar, filmes da Disney. Do sossego dessas animações. Exatamente, das animações mainstream. Então procurem, certamente, muito melhor que Emoji o Filme. E não teve nem um décimo do espaço que Emoji o Filme teve nas mídias. Não, nenhum desses vai ter. Eu acho que é um filme que não chega a ser fácil pra mostrar pra uma criança, apesar de eu achar que uma criança poderia assistir muito bem esse filme e entender essa história e levar uma lição boa, mas não vamos falar de piada de cocô, né? Porque é bem melhor do que falar de assuntos reais. Enfim, é um bom filme, então, de novo, nós dois recomendamos, 2 thumbs ups.
A Angelina Jolie produz esse filme também, é interessante comentar. É uma das produtoras executivas. É legal ver que ela também tem um olhar pra animação e ela conseguiu trazer à tona essa animação. Se vocês tiverem a opção, ou tiverem a possibilidade, assista. Por favor, assista. Is it a happy story or a sad story? Just wait and see. O segundo filme que a gente tem aqui é o grande favorito ao Oscar desse ano de animação. É Viva, A Vida é uma Festa. Da Disney e Pixar. Coco, em inglês. E é um filme lindo da Pixar, como só a Pixar consegue fazer filmes lindos. Fazendo a gente começar a ficar paranoico com coisas que a gente nunca tinha pensado antes. É verdade. Tipo, se a gente esquecer as pessoas que estão mortas, elas vão sumir e vão pra um lugar que ninguém sabe onde é. E daí tu fica paranoico tentando lembrar todas as pessoas que tu conhece que morreram pra não deixar que isso aconteça com eles. É. Que é um jeito, como eu tava dizendo, é uma coisa que te deixa triste de uma forma muito diferente. Muito diferente. Que The Breadwinner, que te deixa triste com uma coisa real e com a vivência de uma pessoa e pensar que a pessoa viveu aquilo ali realmente. Enquanto a Pixar te deixa triste com coisas inanimadas, irreais, infundadas. Eles sempre brincam que a Pixar sempre faz alguma coisa inanimada com emoção. Né? São brinquedos, são emoções com emoções, agora a gente tem a morte com emoções. Exatamente. Eu acho que é um bom paralelo. E eu me surpreendi porque eu não queria gostar tanto de Viva, porque eu pensei, não, mas não vai ser bom esse filme. É a mesma coisa de sempre. Mas a Pixar, quando ela quer fazer, quando ela se dedica a um projeto de corpo e alma, não como ela faz com alguns projetos que ela tá fazendo ultimamente, jogando nas coxas, mas quando ela se puxa, ela faz umas coisas maravilhosas. E Viva é um desses filmes. Porque esse filme tá em produção, ó. É. E eu acho que um dos pontos principais desse filme é porque ele aborda a cultura mexicana e de uma forma extremamente respeitosa. Sim, porque a história de Viva é a mesma história que a gente já viu 550 milhões de vezes. É a mesma lição que a Pixar já nos passou 850 milhões de vezes, que é a família é importante, ir atrás dos seus sonhos é importante, sabe? Respeitar os mais velhos é importante, sabe? Todas essas coisas que todos os desenhos infantis tentam bater nessa tecla, mas que a Pixar consegue contar com maestria e de uma forma diferente e envolvente cada vez que ela faz. Inteligente demais. Inteligente demais, e a grande estrela pra mim é o menino. É o menino cantando as musiquinhas do grande ídolo dele, um Poco Louco e Remember Me. Ele é sensacional, ele é ótimo, o personagem é ótimo, o dublador é ótimo, as músicas são lindas, os cenários são lindos, a história é diferente, interessante. Adorei Viva em todos os sentidos de uma animação. E apesar de eu achar que Breadwinner é muito mais... como é que eu posso explicar? Impactante? Não só impactante, mas também importante. Eu acho que esse tipo de animação é extremamente importante. Com certeza. Eu não vou ficar chateado quando Viva ganhar, que nem eu fiquei ano passado quando Zootopia ganhou. Sim, concordo plenamente. Eu acho que Zootopia ganhou de um filme que era muito superior a ele. E Zootopia era um filme extremamente medíocre. Apesar de ser um filme muito bom, é um filme medíocre comparado com o Kubo. Nesse caso, não. Viva é um filme excelente. Como tu disse, os personagens, eu acho que eles têm... A grande questão da Pixar é que ela faz personagens reais. Tu vê aquela família dele, tu acredita que aquela família existe. Tu acredita que aquela avó é assim. Tu acredita que aquele guri é daquele jeito que ele é. Tu acredita que a tradição deles formou a família deles daquele jeito. Quando tu vai pro mundo dos mortos, tu acredita que a avó dele, a bisavó dele, a tataravó dele é assim. Tu acredita que aqueles outros personagens são exatamente como eles são, porque eles existem de verdade, sabe? E até as partes de humor, eu tava vendo hoje eu não sabia que existia um tipo de cachorro que nem aqueles cachorro pelado, por exemplo. E eu achei sensacional a forma como eles retrataram ele, que como ele age, como ele é natural, as movimentações dele, como tudo é muito orgânico, parece que é tudo, a gente sabe que é tudo ensaiadinho, mas parece que é tudo ensaiadinho cronometradamente pra ser louco, mas pra ser ao mesmo tempo real.
Então isso é muito gostoso de assistir. É por isso que é tão bom ver uma animação boa da Pixar. Eles conseguem fazer isso de uma forma... de uma maestria na técnica, assim, que é uma coisa fora de série. E quando vão pro mundo dos mortos, a cor, a vida que tem naquele mundo é absurda também. O mundo dos mortos tem mais vida que o mundo dos vivos. Com certeza, parece exatamente isso, assim. A forma como as cores se compõem, como eles usam os hieróglifos e os desenhos de criaturas místicas para criar as cores dos seus personagens, como eles usam a arte da Frida e eles colocam a arte da Frida meio que dentro daquele mundo também. A questão das caveiras, que sempre é uma coisa que sempre volta na arte do México, e eles incorporaram muito bem nos personagens ali, e o filme me ganhou com isso, assim. Eu acho que foi... E ele vai te conduzindo mesmo sabendo onde vai parar. A Pixar sabe tocar nas cordinhas que vão mexer contigo. E aí naquele final, eu tava dizendo pra Maria, a gente tava assistindo, e aí a Coco tá sem a memória, ele começa a cantar Remember Me. Eu acho que a música é muito bonita também. A música, não na versão que o Hernando Cruz canta, mas na versão que ele e que o pai dele cantam. O Hernando de la Cruz canta. Mas na versão que dele e o vô dele cantam, no caso. Eu acho que ali são versões mais puras da música, assim, sem ela ser comercializada. Uhum. Que ele não gostava daquela versão, queria que fosse uma coisa mais animada pras pessoas, pra vender pras pessoas. Então, quando ele canta aquela música pra tataravó dele e ela começa a cantar junto, é uma cena extremamente emocionante. E eles logo cortam e botam uma foto dela morrendo, tipo, porra, meu! Eu já tava detonado ali, mas quando veio essa foto, eu sabia que ela ia morrer, mas não precisava mostrar isso, tá ligado? Mas é aquela facadinha final que eles te dão pra tu sair... E depois eles assim. mostram que ela tá com a mãe dela, com o pai dela, que a família toda junto, então tá tudo bem, tá tudo certo, tá todo mundo bem, o cachorro volta, todo mundo volta, tudo certo. Mas pra mim, eu acho que, parando um pouquinho de puxar o saco da Pixar, eu acho que aquele fim, não essa parte dele cantando pra avó dele, que foi maravilhosa, mas aquela parte em que a tataravó dele sobe no palco... Uhum. Pra que ele tá tentando pegar a foto, aquela parte eu não consegui gostar daquela parte. Sabe, tipo, eu entendo que é um desenho e que eles querem criar atenção. Não, aquela parte, aquele clímax ali onde eles estão assim. Sabe, tipo, ela tava no palco. Por que ela não desceu do palco? Mas Por que ele não subiu pra pegar aquilo. a foto? É que tu tá pensando naquela coisa assim, Não, o filme não vai fazer isso porque isso não cria tensão, entendeu? Mas eu gostei muito porque aquela cena foi uma das cenas mais geniais, porque ela começa... os caras vindo pra tentar pegar ela e ela começa a dançar e começa a desviar deles, e eu achei que aquilo foi muito criativo pra fazer uma cena extremamente divertida, sabe? Sim. Não vou criticar isso, sabe? Tipo, pelo menos eu acho que não me incomoda tanto. Essa foi a única parte do filme que eu não gostei. Todo senão o resto a gente vai ter que desossar aquela cena do Up no final também, que não faz sentido nenhum, mas foda-se, tá ligado? É mais porque eles podem fazer do que eles... Por causa que a animação permite que eles façam qualquer coisa. Sim. Do que necessariamente porque, meu Deus, né? O que eu posso dizer que eu não gostei muito, que eu talvez não seja o meu ponto forte, eu acho exatamente isso que tu falou, são temas que a gente já viu tantas vezes. E não vi uma novidade nessa questão do tema. Não vi uma novidade como, por exemplo, eu vi em Up, que eles tratam o amor de uma forma diferente. As várias formas de amar, por exemplo, assim, tu pode amar uma pessoa, uma pessoa que te... como um filho, mas que te substitui a falta que tu tem porque tu ama outra pessoa. Ou tu, por exemplo, mostrar como o Wall-E, que o Wall-E é mais uma história sobre um robô e ecologia, e já misturam outros temas que não tem nada a ver. Mas toda vez parece que eles mudavam um pouco. O Ratatouille é sobre não só tu alcançar teus sonhos, mas tu também... voltar à simplicidade da tua infância. Mas divertidamente, eu acho que foi o que teve o melhor tema de todos por enquanto, que foi, tipo, eles te mostrarem que não é ruim ser triste. Exatamente. Que a tristeza faz parte da vida. E do teu amadurecimento. Mas que o importante é tu encontrar a alegria e que a alegria e a tristeza andem de mãos dadas dentro da tua vida. Porque ninguém consegue... É impossível ser alegre o tempo inteiro, já dizia a música. Mas eu acho que também é um ponto legal, porque assim, mostra que assim, enquanto tu te lembrar das pessoas que tu ama, elas vão viver. Eu acho que essa é a mensagem final que eles passam, assim. Então, desde que tu seja mexicano e coloque eles na ofenda. Exatamente. Mas assim, o momento que tu celebra as pessoas que já morreram, tu tá relembrando elas, tu tá mantendo a chama da memória mas não a morte delas. Não tu celebra a vida Exatamente. delas.
ou quem elas foram, as pessoas que elas eram e tal, então tu vai manter elas vivas. Aí depois aí foda-se, tu vai ter que lidar com o que vem depois mesmo. Mas é um bom filme, um ótimo filme. É um filme excelente. E eu acho que, como a Maria disse, eu acho que é justíssimo o Oscar. Eu, como fã da Pixar, meu TCC, eu sempre falo, pessoal, meu TCC foi sobre a Pixar. Eu gosto de ver os filmes dela sempre. Eu sempre vou ter um apego diferente por ela, mas eu também vou ser bem crítico quando eu preciso ser. E Procurando Dory e Monstros University foram 2 filmes horríveis. O Carros 3 eu nem consegui ver ainda e nem pretendo ver tão cedo, então é bom ver quando eles acertam. Com certeza. Recomendado vezes 1 milhão. Com certeza. Pixar, viva! A vida é uma festa! Ai, eu tenho muita alergia. Mas o Dante nem tem pelos. E eu não tenho nariz, e ainda assim, olha.